Olá a todos, 6 horas e 33 minutos. E hoje, para mim, enquanto eu espero que esse meio de internet, essa rede social, avise as pessoas que eu estou ao vivo, eu gostaria de fazer uma reflexão antes de começar a live de hoje, ou já pertencendo à live. Hoje é um dia que muita gente relembra a história do cristianismo. E hoje é o dia talvez mais triste da história desse mestre que ensinou tanto. Hoje é sexta-feira da Paixão. É o dia em que ele estava na cruz, sendo executado. Sabe, existem duas coisas, o significado místico e o significado físico, material. Eu vou falar primeiro do significado material. Esse ser fantástico tinha uma mensagem a transmitir. E essa mensagem foi truncada. Porque ele tinha um propósito físico e ele ia levar esse propósito, que era dar o batismo do Espírito Santo. Onde ele falaria, onde ele falou durante o tempo que pôde, naqueles 3 anos, de que havia esse poder superior, de que Deus é a luz, a vida dos homens. E ele revelava essa experiência, falava dessa experiência, antes daquele momento em que ele estava com os discípulos e fez descer sobre eles o Espírito Santo. Logo após ele ressuscitar e ter aquela experiência citada nas Escrituras, onde ele soprou sobre eles o Espírito Santo, onde ele deu a iniciação para aqueles discípulos, aqueles devotos dele, que estavam aguardando o verdadeiro nascimento, o nascimento para o Espírito, aprender a meditar. Esse ser, de alguma forma, não foi aceito. Aquilo que ele transmitia, aquilo que ele falava, não foi aceito pelo governo da época. E ele foi levado a julgamento, condenado à crucificação. E na sexta-feira da Paixão, na sexta-feira santa, ele foi executado. Por isso hoje é um dia de reflexão, onde, se nós não podemos cantar a beleza, se nós não podemos gritar a beleza, a verdade de que Deus é luz onipresente, onisciente, onipotente, de que Ele é a vida, que se nós não podemos gritar que este mundo é uma ilusão, até mesmo Ele foi calado. Mas a verdade continua. Deus é luz. E seu Filho foi sacrificado. E uma vez depois que aconteceu isso, eu não vou falar de política, tá, gente? Mas não mudou muita coisa na história.
Não mudou muita coisa na história. Deus continua sendo o inimigo. Ser um com Deus continua sendo o inimigo. Ser a vida, ser filho de Deus neste mundo. Não há reconhecimento para isso. Nós não podemos esperar o reconhecimento para isso. Existe uma profecia que fala que no final todo olho o verá. Não fala que todo olho o amará. Todo olho o verá. Pode ser de medo, assustado, arrependido, mas todo olho o amará. É preciso que tenha significado. Dito isto, tendo feito a nossa reflexão, o nosso respeito, vamos para a nossa live. Porque esse é o princípio de que sua mensagem nunca seja calada. De que a oportunidade das pessoas ouvirem continue. Porque o anseio humano por conhecer-se a si mesmo, por descobrir quem ele é, o que ele é, está além de todas as limitações humanas. E sempre vai gritar dentro dele. Porque o que é o fato continua sendo fato. Você está vivo e a vida dentro de você que faz seu corpo funcionar, que faz tudo isso acontecer, esse milagre, essa divindade, continua sendo a alma, continua sendo a vida eterna, continua sendo seu Criador, seu Pai, seu Deus. Sabe, ontem eu estava dando uma aula online e a gente estava conversando sobre isso. Quanto mais você estuda, quanto mais você acompanha a ciência, por exemplo, a filosofia, mais você se dá conta de que não tem como, ao término de qualquer leitura, não tem como, ao término de qualquer raciocínio, você não se lembrar, você não se ater, você não ser consciente de que algo perfeito, divino, algo inteligentíssimo, que a nossa capacidade não alcança, porque foi criada. E a criatura nunca é maior que o Criador. A capacidade de inteligência humana é nada. Quando você olha a complexidade, a sincronicidade, a perfeição da criação. Como tudo isso é feito, como toda essa jornada é criada, como essa beleza toda existe. E se você olha isso, você sempre, no seu coração, às vezes, pelo menos aí,
você vai dizer: eu creio. Deus existe. Este lugar dentro de mim está a vida. E a vida é Deus. E a vida é a consciência máxima, a inteligência superior, o governador, o imperador, o criador de tudo. Não é acaso, é perfeição, é inteligência. E é louco, porque eu estava fazendo uma oração antes de começar essa live, e esse sentimento dentro de mim me levou a pensar alguma coisa, e essa é alguma coisa que eu queria compartilhar com você agora. E era que dar significado, de alguma forma, dar significado se tornou a chave do livre-arbítrio. Porque, por mais que o ser humano seja inteligente, por mais que você consiga raciocinar, parece que você não passa. Você não atravessa aqueles véus entre você e seu Criador. Só há uma maneira de passar esses véus. E não é raciocinando. É passando. É conhecendo o caminho. É entrando para dentro de si mesmo. E aí você passa esses véus. Aí esses véus deixam de existir. E esse tesouro está dentro da gente. Você pode acessar esse lugar a hora que você quiser. Isso se chama meditação. Até mesmo isso, os véus desviaram. Sabe, até mesmo ir para dentro e encontrar Deus foi desviado. Foi pintado de uma forma que atraísse e o ser humano ficasse preso nesse atrativo, nessa história, e deixasse de conhecer aquilo que vale a pena conhecer, e deixasse de encontrar o caminho. O caminho está tão escondido atrás dos véus. Não tem um GPS, não tem um aplicativo que te ajude. Se você digitar no aplicativo, Deus, para onde você quer ir? Quero ir para casa. Eles vão te levar para onde teu corpo mora. Se você digitar aí, eu quero ir para Deus, Ele vai te levar para qualquer lugar onde se fala dele. Porque a única coisa que Ele conhece são as coisas relacionadas com a mente humana. O que o ser humano fala sobre, a interpretação humana de, e é para isso que o GPS vai te levar. Mas não para Ele. Só tem uma coisa, e isso que eu rogo, é isso que desde minha primeira live
É isso que eu rogo para vocês. O único que sabe o caminho é o coração. E sabe por que o coração é o único que sabe o caminho? Porque o coração é ele, gritando dentro deste corpo. Volta para casa, seja um comigo. Eu preciso olhar tua face, ver teu rosto, sentir teu amor, tua paz, sentir que eu estou contigo, estar contigo, viver contigo, amar-te em essência. Porque eu sou seu filho. Eu sou a vida desse corpo. Eu sou a luz da alma. Eu sou a consciência. A consciência. No meio de toda a ilusão, no meio de todos os véus, eu sou consciente, eu vejo. Eu sou, eu existo, eu percebo. E eu sei que eu tenho uma missão. E não é fácil essa missão. Porque você tem que o tempo todo lutar contra esses véus. Você tem que o tempo todo lutar contra a incredulidade humana. Porque é assim que funciona, as pessoas não têm noção do que você pode oferecer para elas, de que você conhece o caminho, de que você trilhou esse caminho, você teve a chance de atravessar os véus e ver esse lugar e estar com ele nesse lugar, nesse paraíso, dentro deste templo. E olhar que só o coração, só a sede pode levar qualquer pessoa a ir nessa direção. Porque tudo que existe são véus que vão iludir esse ser humano. E não vão permitir que esse ser humano caminhe. E não é que Deus não quer, gente. É que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. A decisão é tua. Mesmo que seja para se afastar do seu Pai. Mesmo que seja para te manter longe dele. Se apegar às distrações. Eu estava me atendo enquanto estava orando, que eu falei agora, antes da live, que foi criado de uma forma que você sabe que a única coisa que existe, que é perfeita, que é Deus, você não consegue enxergá-lo. Você fala a palavra Deus, você tem um monte de véus, e ele, em essência, continua sem importância. Você dá importância para um monte de representações. Você pega um botão da camisa de um mestre e você faz uma igreja para isso.
a história dele, tudo. Menos o conhecimento da alma. Porque a vida é totalmente diferente. Sabe, a percepção é totalmente... Gente, é totalmente diferente. O infinito, a perfeição, está dentro. E todo entendimento é completamente outro. Completamente. Gente, nós não somos a estrutura da nossa identidade. Nós não somos o que a identidade representa. Eu vou explicar rapidinho isso para falar da alma. Quando você olha para o espelho, quando você olha para o seu braço, o que você está vendo? Você está vendo o seu braço. Sabe, você está vendo o teu corpo. Ele não é você. Mas é a primeira coisa que você aprende a ser nesse mundo. Eu estou fazendo uma observação. Não é uma crítica. Okay? Porque quem fez dessa forma foi o Criador. É a jornada do herói. É a nossa jornada. O livre-arbítrio só existe quando o caminho que você decide é o do coração. Então você tem que enxergar com os olhos da alma. Você tem que perceber com o seu coração, não é com o teu entendimento. Não é com a tua capacidade de raciocínio, analisando o que o Lael está falando. Você não vai chegar a lugar nenhum assim. Se abra. Se abra. Abra seu coração. Permita que teu coração compreenda o que eu estou dizendo. Este corpo é a primeira coisa que você se ilude. Você está nesse mundo e você se ilude que você é o corpo. Tem algum problema com isso? Não! Mas você não é só o corpo. Mas você não está errado acreditando que você é o Lael. Mas você não é só isso. Dá para você viver nesse mundo acreditando que você é o Lael? Claro. Há bilhões de anos, sei lá, milhões de anos, milhares de anos. O ser humano existe, criou civilizações como formigas num formigueiro, trabalhando, vivendo. Criou suas histórias, suas invenções, suas tecnologias. Viveu. Teve sua felicidade baseada nas coisas que ele conseguiu, que é totalmente diferente da experiência dos iluminados, dos santos, que tiveram felicidade, que tiveram sua experiência baseada no seu Criador, que tiveram uma vida com a visão sendo apoiada, sendo como um GPS, sendo norteada pela experiência eterna de quem eles verdadeiramente são. Está errado você viver e ser esse corpo? Não! Claro que não! O Criador nunca vai dizer, eu te condeno porque você não quis me conhecer. Isso não vai acontecer. Se você
não quiser, não vai acontecer. Não precisa acontecer. Porque assim foi feito. E aí você tem esse corpo, olha no espelho e você fala, eu sou isso. Algumas pessoas, foi dado a elas um nome e elas criaram uma estrutura de identidade e se tornaram alguém nesse mundo. E a identificação passou a ser com esse alguém. Está errado isso? Não! Porque assim foi feito. O livre-arbítrio permite isso. E as pessoas se identificam com a estrutura, com o que elas se tornaram, com o que elas estão sendo. E aí elas se identificam com aquilo que são suas ações. Eu sou um lavrador. Eu sou um cantor. Eu sou um músico. Eu sou um mecânico. Eu sou um eletricista. Eu sou um motorista. Eu sou um pai de família, uma mãe de família. Eu sou um filho, um avô, um tio, um neto, um sobrinho, um irmão. E nesse mundo, elas se tornaram alguma coisa, alguém. Você é isso? Não. Você não é teu corpo e você não é o que você se torna nesse mundo. Está errado? Não. Não está errado. O que eu sou, então? Lembre-se de uma coisa. Sempre dentro de você, eu imagino isso. Porque eu não estou dentro de todas as pessoas, eu só estou dentro de mim. Eu imagino isso. Onde, por eu ser assim, eu imagino que todo mundo tem uma busca. Sabe, você sente que você está separado de alguma coisa. Não sei se foi Lacan, alguém falou isso. E essa coisa que faz com que eu esteja separado, faz também com que eu fique procurando aquilo que eu sei que eu deveria estar unido. E a gente pergunta, será que o que eu estou fazendo é o que eu deveria estar fazendo? Será que o que eu estou sendo seria o que eu deveria estar sendo? Será que está tudo errado? Tudo certo? E quando essas primeiras perguntas internas, quando essa coisa interna começa a gritar, a gente tem que dar ouvidos a ela. Porque é o princípio da busca. Eu me lembro de assistir alguns filmes sobre Jesus e algumas pessoas estavam simplesmente caminhando, vivendo suas vidas. E ele cruzou o caminho delas, tocou nelas e disse: eu sou o Messias, me segue. E nesse momento, a força dessa busca, a força desse algo,
que sabia da existência de algo que tinha que se unir, falou mais alto. E essas pessoas que estavam caminhando, estavam distraídas com as coisas desse mundo, nesse momento esse coração gritou e disse: eu te sigo. E vocês conhecem o resto da história. Aí vocês podem perguntar assim: peraí, você é o Messias? Eu não sou, pelo amor de Deus, eu não sou o Messias. Eu sou você. Em algum momento na minha vida, meu coração gritava que eu queria encontrar, e era bem assim, que eu queria encontrar meu Criador. Por já ter lido sobre isso, poucas coisas, mas por ter sabido que ele existia, meu coração já reconhecia e falava: eu quero. E eu sabia que eu não tinha que ir para lugar nenhum. Meu coração sabia que estava dentro de mim, que o que eu precisava encontrar, que me abrisse esse portal, que me abrisse essa porta, estava dentro de mim. Era dentro de mim que eu tinha que primeiro entrar. Eu tinha que ir aí, e aí estaria as respostas. E eu me lembro que eu e mais 2 amigos, esses 2 amigos existem, e os 2 ouvem essa live. Os 2 tiveram a mesma experiência que eu. E eu me lembro que nessa época nenhum dos 3 tínhamos essa experiência. E a gente sabia que essa experiência existia. E eu me lembro que eu sabia que era através o pouco que eu tinha lido, eu tinha reconhecido que estava dentro de mim, e que era dentro de mim que eu tinha que ir para buscar as respostas. E que qualquer coisa que tivesse escrito, qualquer escritura, qualquer livro sobre isso, eu só iria conseguir entendê-los e usá-los como referência a partir do momento que eu tivesse essa experiência interna, que me norteasse para filtrar o que era e o que não era sobre isso. E eu sabia que era dentro. E qual era então o meu problema? É porque eu não sabia ir para dentro. Ok, está dentro de mim. Como que eu faço? E essa foi a minha busca. Encontrar alguém que chegasse para mim e falasse: eu sei como. Eu aprendi como. Alguém que sabia me ensinou. Porque isso é transmitido de quem sabe para quem quer saber. E ninguém que não sabia pode saber como fazer para que você saiba ir também. A não ser aquele que já foi. A não ser aquele que aprendeu como ir. Essa pessoa sabe. Como você pode ir? Porque só tem uma maneira de ir. E é louco, porque eu vi isso pela primeira vez. Essa chave, pela primeira vez. Em setembro, dia 15 de setembro de 1973. A mais linda experiência que eu podia sonhar. Nesse momento,
eu vi de onde eu tinha vindo, o que eu sou e para onde eu vou. E eu olhava e tinha uma coisa dentro de mim que dizia, como? Como que as pessoas vão saber disso? Claro, do jeito que eu fiquei sabendo. Mas o que eu posso fazer para ajudar? Porque são tantos véus, é tão difícil. Quando você chega para uma pessoa e fala sobre meditação, eu acho que quando eu falo sobre meditação, as pessoas falam, uau, é ir para dentro. Não, as pessoas não entendem dessa forma. Elas pensam, meditação, é uma técnica para você imaginar coisas, repetir uma palavra. Eu não vou entrar nisso, tá? Não vou criar polêmica. Meditação é para você conhecer a alma. O que é a alma? A alma é Deus em você. É a vida eterna em você. Este corpo, essa identidade, eu sou fulano, só existe. Foi criada e existe. Porque a alma está dentro. Porque a alma dá vida a esse corpo. Porque a alma é a vida. E a vida, gente, é luz. E é maravilhosa. E a luz total foi quem nos criou, é nosso Pai, é nosso Deus. Onisciente. E está manifesto. Este mundo é essa luz manifesta. Este corpo é a exteriorização dessa luz. O que eu sou, o que você é além do pó. É além do nome dado ao pó. Quem puder ouvir, que ouça. O que você verdadeiramente é o que está dentro dessa estrutura de pó e identidade. É a consciência que usa a limitação desse cérebro, a limitação desses arquivos, que pensa em português, que pensa em inglês, que pensa em francês, que pensa em alemão, que pensa em japonês, em chinês, blá, 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 blá. Que raciocina usando os arquivos que adquiriu, que age nesse mundo, que reage a esse mundo, que se comporta nesse mundo, coerente com a estrutura de identidade que criou. O observador, a alma, a vida dentro, é que vê através dos sentidos, é que ouve, é que sente através desses elementos, é que vive nesse mundo líquido. A vida, a alma, o que você verdadeiramente é, o Espírito Santo, o observador, a consciência,
foi feita à semelhança de Deus, não a matéria. Não foi criada. Quando diz foi feita, é porque foi colocada dentro da matéria. Por isso diz foi feita. Nós fomos feitos. Não. Deus colocou a si mesmo. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é o Espírito Pai. E Ele colocou o Espírito Filho, ou seja, Ele criou, entre aspas. Ele deu de si mesmo. Uma vez que criou a matéria, Ele deu de si mesmo e colocou Ele em essência dentro da matéria. Porque para que a matéria, ou sejamos nós, pudéssemos ser criado e o Criador está dentro de nós. Nós somos criaturas e essa criatura, vivendo nesse mundo, pode olhar para dentro de si mesma e descobrir que o que você é e o Criador é uma só luz. É um só Espírito. E ir se tornando claro. E ir se iluminando, ir aprendendo o que você é. E ir se descobrindo, ir dando significado, valor, para que esta vida seja vivida. Porque esta vida pode ser vivida. Porque esta vida é criada como um paraíso para a gente. A ignorância, as trevas, a distância, a separação, resultou no inferno. Na metáfora, a gente deveria ter comido a maçã? Na metáfora. E como metáfora, sim, deveria ter comido a maçã. Tá certo ou errado comer a maçã? Não sei. A maçã estava lá, não fui eu que criei. Mas a maçã foi comida e nós estamos aqui. Isso é uma metáfora. E estando aqui, o que a gente vai fazer? Estando aqui, desculpe, eu fui olhar o cronômetro. Estando aqui, o que a gente vai fazer? Vai viver. Mas algumas pessoas vão se perguntar: se eu posso, gente, pelo amor de Deus, se eu posso viver a vida de um João, Mateus, se eu posso viver a vida de um Pedro, se eu posso viver a vida de um santo, se eu posso viver a vida de Arjuna, se eu posso viver a vida de Ananda, de Hanuman, se eu posso viver a vida de Mirabai, se eu posso viver a vida de um Krishna, se eu posso viver a vida de um Cristo, que é isso que ele veio oferecer, viva a vida, eu estou morrendo por vocês, por tentar fazer vocês voltarem para casa. Que beleza teria essa vida se vivêssemos essa vida. Se podemos ter a chance de ser um com Ele, se podemos descobrir que é verdade que Deus é onipresente, se podemos provar que é verdade
que Ele é onipotente, se podemos provar que é verdade que Ele é onisciente, se podemos provar que é verdade que Jesus ofereceu uma vida para aquelas pessoas, se podemos provar em nós mesmos que essa experiência verdadeira, ela existe e pode ser vivida por cada um de nós, é para ti que eu quero ir. É a ti que eu quero ver nos olhos das pessoas. É a vida que eu quero ver nos olhos dos seres que vivem. Não importa se as criaturas que têm Deus dentro vivem isso. Eu quero viver isso. E eu vou falar para essa criatura que tem Deus dentro dela e que ela até pode saber, mas que ela não experimenta. Eu vou dizer para ela que isso pode mudar. A alma é a vida dentro desse corpo. É o que você é. Você, na verdade, é a alma. Você é o espírito. Você é a vida que existe dentro desta estrutura de corpo e de mente. É você, por estar aqui dentro deste corpo, que essa estrutura está acontecendo. Que este corpo está vivendo, porque a vida está nele. A alma está nele. E nós somos a vida. Quando este corpo se desfizer em seus elementos, nós continuaremos luz. Nós continuaremos conscientes. Não é consciente mentalmente. A consciência que nós somos precisa ser experimentada para que a gente possa diferenciar o que é consciência de raciocínio e o que é consciência de vida, de existência. Para que a gente possa separar as duas coisas, porque uma coisa é o que somos, outra coisa é o que estamos sendo. Uma coisa é o que sempre fomos e vamos continuar sendo, que é consciência. E outra é a consciência da estrutura e do corpo, com a identificação. Somos. Amém. Está tudo certo. Está tudo perfeito. Mas a experiência do além, a experiência da alma, a experiência de Deus, ela existe. E é engraçado, porque é isso que eu estava pensando no começo, quando eu estava orando. Nada disso tem importância. Porque nada nesse mundo tem significado em si mesmo, a não ser o significado que eu dou. E se para mim não significa nada, por isso é que o chamado é para o coração. Sua alma e Deus é a mesma coisa.
Deus colocou a si mesmo dentro desse corpo, como aquele exemplo, aquela metáfora do ar dentro e fora da garrafa. O ar é o mesmo. O ar dentro da garrafa, usando a garrafa para poder enxergar a transparência do vidro, para olhar o ar do lado de fora, raciocinando com o vidro na frente, ele está separado, individualizado, sozinho. A visão do ar de fora da garrafa, é uma metáfora, gente. A visão do ar de fora da garrafa, olhando a garrafa, eu fiz a garrafa, me coloquei dentro da garrafa e deixei para que a garrafa, mais o ar dentro, brigasse entre o que é e o que pensa que é, para querer ver através da garrafa, que é o mesmo ar. E ter a experiência de quando essa garrafa quebrar, não ser a garrafa que quebrou, mas ser o ar. Que nunca foi criado. Foi colocado dentro da garrafa, mas é o mesmo ar. Isso é a alma. E a gente tem que ter o coração querendo ir nessa direção. E uma vez que o coração quer ir nessa direção, precisamos aprender a dar significado. Para procurar, pelo menos, preparar o terreno. Entende isso? Preparar o terreno para que quando essa semente vier, você pelo menos saiba o que fazer com ela. Saiba. Não quer dizer que você vai fazer, porque existe uma coisa que foca e desfoca, que é o sistema ativador reticular que você tem, que você só se interessa pelas coisas que lhe são importantes, que lhe são interessantes. Por isso você tem que ouvir sobre elas. Por isso você tem que abrir seu coração para entender a importância dessa experiência. Por isso você tem que ouvir se você quer ou não ter essa experiência. Se você quer ou não, porque depois disso, aí vai ser você. Que beleza de experiência você vai ter. Sabe, não imagine assim, a experiência que eu vou ter é a experiência que o Lael tem. Não! Eu sou como você, com uma experiência divina. Como será você? Como será a sua vida com essa experiência divina? Como será você, sua vida, conhecendo Deus? Como será você, sua vida, podendo ir para dentro e ver a luz, e ver o Espírito de Deus? Como será você com essa experiência? Porque cada criatura tem talentos diferentes. Cada um de nós tem talentos diferentes. E eles reagem de forma diferente ao estar presentes, ao estar na frente de seu Criador.
Porque essas reações têm a ver com o que o coração ama, com o que o coração valoriza, com o que o coração significa, dá significado. E a abertura, enxergar através dos véus, esse ar interno ver através da garrafa, que o ar de fora é o mesmo. E de repente começar a olhar a sincronicidade, a beleza da vida, a perfeição com que tudo é criado, tudo é feito. E você fala, eu posso confiar que o Senhor está cuidando de mim. Eu posso confiar que eu sou seu filho. E para o seu filho, o Senhor dá tudo. Para o seu filho, o Senhor dá o melhor. Sempre deu o melhor. O seu filho é que não vê. Não percebe quantos presentes já recebeu. A própria existência humana já é um presente. Porque só através desse corpo, do corpo humano, a forma humana, é possível ter essa experiência. A alma humana é o que você é. Acho que já tivemos muita informação hoje, hein? Sexta-feira Santa, dia que um mestre elevou ao máximo sua mensagem. E o querer levar as pessoas a essa mensagem fez com que ele superasse até mesmo a morte. O fato de que seria imolado, o fato de que seria sacrificado. Mas que essa mensagem continuaria. Que essa mensagem, que a vida dele impulsionou. E hoje, milhares de pessoas, nesse mundo, milhares de pessoas, ouvem a palavra ser Cristo. Jesus, o Cristo. E essa mensagem era: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é Espírito. Deus é luz e vive no coração dos homens. E mesmo assim, eles não querem vir a mim para terem vida. Ele veio para o que era seu, para os seus. E a raça humana não o reconheceu, não aceitou. Mas a mensagem continua. Essa é a mensagem dele. Deus é eterno. A alma é eterna. Enquanto houver um ser humano existindo nesse mundo, existe a chance desse coração gritar: meu Deus, eu te quero. Ok, pessoal. Segunda-feira, 6h33. A próxima live. Graça e paz.